Nessa emissão especial vamos tratar do assunto que está a marcar a atualidade na região da África Austral. Trata-se do assunto eleições autárquicas na República de Moçambique. Após a divulgação definitiva dos resultados ontem pela Comissão Nacional Eleitoral, 3 cidades estão mergulhadas em confusão. Estamos a falar da capital de Moçambique, Maputo, Nampula. Pelo menos essas 2 cidades hoje viveram manifestações, muitas contestações. Militantes e simpatizantes da Renamo saíram à rua a protestar nos resultados divulgados nesta quinta-feira pela CNE. E vamos contar com o auxílio neste princípio de noite, são nesta altura 18h22, com o jornalista que normalmente acompanha os factos que marcam a atualidade da região da África Austral, o José Gama. Também vamos contar com os nossos colegas de Moçambique, que vão nos ajudar a melhor perceber estas ocorrências após as eleições de 11 de outubro na República de Moçambique, nesse país irmão do Índico. José Gama, boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite. José Gama, como é que está Moçambique e quais são as novas e o que é que se pode, como informação, pontualizarmos ao nosso auditório? Bom, olha, eu aproveitaria passar para o Romeu para dar-nos aqui a primeira mão, ele que está lá no bunker, podemos dizer assim. Romeu é colega de profissão, ele é da TV Sucesso, uma das televisões que está a ser bastante elogiada pela isenção e pela forma equilibrada como está a fazer a cobertura dessas eleições. Seja bem-vindo à emissão da Rádio Despertar a partir de Luanda e, claro, encontra-se a partir de Maputo. Boa noite. Boa noite, Rádio Despertar. Boa noite, Gama. Eu sei que conseguem me ouvir, certo? Perfeitamente. O sinal chega em perfeitas condições. Fantástico. Sim, indo à questão, boa noite em Moçambique, são 19h24, menos uma hora aqui em Luanda, Maputo, portanto já sabemos que tem esta diferença. Em Moçambique, como sabem, como o mundo sabe, como tem acompanhado, ontem tivemos o anúncio dos resultados das eleições de 11 de outubro, que decorreram em 65 municípios aqui de Moçambique. No entanto, a Renamo, que é o maior partido na oposição, reclama a vitória nos principais centros urbanos da capital. Temos que lembrar que a Renamo sempre teve, nos últimos anos, sempre teve maior influência política nas cidades de renome, como é o caso até de Maputo, embora isto não se verificava nas urnas, mas também em pontos como Quelimane, que é uma província da região central de Moçambique, na Zambésia, incluindo Nampula, que é a maior cidade tanto da zona norte e com uma capital com o mesmo nome. Ocorre que nestas eleições, dos dados dos dados partilhados na contagem paralela dos observadores tanto das organizações da sociedade civil, indicavam que nas duas principais cidades da região sul, na cidade de Maputo e na cidade da Matola, um importante parque econômico aqui, industrial, em Moçambique, a Renamo estava na dianteira, mas também esses dados podiam ser, em algum momento, confrontados com o que era a contagem na transmissão feita em direto por canais como o nosso, a TV Sucesso. E, de facto, do que se verificava nos editais afixados, a Renamo levava vantagem. Acontece que, dias depois, houve, tanto aquele anúncio em que... Sim, mas aqui, para quem não acompanha a realidade de Moçambique, a olhar por aquilo que é a contagem paralela, os dados que têm sido avançados pela Renamo e por algumas organizações da sociedade civil são completamente diferentes dos dados apresentados, e nesse caso consumados,
no dia de ontem pela CNE. Onde é que a CNE foi buscar esses dados? Por que há essa diferença entre a contagem paralela e os números que estão a ser apresentados pela CNE? Toda a gente pergunta-se com bastante curiosidade, assim também, todo mundo gostaria de saber mais do que a CNE disse ontem. O presidente da CNE é um bispo anglicano, acredita-se muito que é um homem que, portanto, professa a verdade, mas o que disse ontem é que os resultados finais são fruto do apuramento intermédio, portanto, o apuramento intermédio é o que existiu a nível comissões de eleição local, já que, portanto, foram oriundos dos editais, as mesas, das assembleias de voto. Ora, as organizações da sociedade civil que observaram o processo queixaram-se de irregularidades gritantes, troca de números e também alegaram fraca transparência no processo e na recolha de dados. Fala-se de uma inversão do que devia ser para a Renamo e deu-se, portanto, ao partido vencedor, no caso a Frelimo. Acredita-se, algumas fontes acreditam, e depois fontes bem posicionadas, que houve de facto uma fraude que acabou dando vantagem à Frelimo. É esta mensagem que existe. Outro fator suspeito é que a Frelimo ganha em 64 autarquias, saltando para uma hegemonia jamais vista nas eleições autárquicas desde que Moçambique conhece o processo 98. A Frelimo ganhou até em regiões como Nampula, onde até bem pouco tempo residia o bastião, o baluarte da Renamo. Esta é uma suspeita que alguns apontam como não clara, como é que, portanto, a Frelimo vai ganhar numa província maioritariamente controlada pela Renamo. De facto, a resposta para a contagem paralela que não soa, ou que não vai ao encontro dos dados da CNE, que existe, todos nós queríamos, mas a CNE apresentou os seus nomes. Mas é preciso dizer que estes não são dados finais, estes dados vão ser submetidos ao Conselho Constitucional e o Conselho Constitucional é que vai ditar a chancela ou não. Então, ainda um dos problemas que se coloca para a África e particularmente para aqui, para a nossa região, é a dependência de alguns órgãos de soberania ao poder político. Essa realidade acontece também em Moçambique, em que o poder judicial está atrelado ao poder político? Há relatos de uma promiscuidade clara em relação ao judiciário e o executivo. Há muitas informações que têm circulado de uma interferência do político no judiciário, do executivo no judiciário. Mas os juízes moçambicanos têm dito sempre que não constitui verdade, que eles são independentes. De acordo com um diário da Zambésia, uma juíza julgou um caso improcedente em Quelimane e da constatação feita é que ela era esposa de um homem ligado diretamente à política e com fortes interesses. Sim. Então ela tornou improcedente pelo amor que sentia. Até a capa vinha com esse sarcasmo. A juíza manda passear a Renamo por causa do amor. Se chegar em Moçambique e perguntar se as pessoas acreditam muito nos tribunais, na sua independência, as pessoas vão dizer que sim, acreditam, mas com alguma dúvida, porque também há informações que têm sido veiculadas por alguns que neste momento em que a CNE passa ao Constitucional, é provável que haja alguma concertação para se consultarem tanto as sentenças. Outro relato é de um distrito municipal aqui em Maputo, onde, de acordo com a Renamo, das informações que tem partilhado a imprensa, uma juíza não anulou as eleições porque temia represálias que recebia mensagens de gente ligada ao poder. Verdade ou não, não sabemos, mas há esses relatos e há uma forte desconfiança sobre a alegada interferência do Executivo no Judiciário. Eu vou, ao princípio da nossa conversa, colocar a seguinte questão. Como é que acordou Moçambique, particularmente Maputo, Matola e até Quelimane, como é que acordaram? Que são essas regiões que estão a ser fortemente contestadas, onde a oposição, particularmente a Renamo, está a reclamar vitória nessas regiões. Como é que acordaram após o anúncio ontem desses resultados pela CNE? Maputo, a principal cidade, a capital do país, acordou calma
mas quando Venâncio Mondlane, que é o cabeça de lista daqui da cidade de Maputo, convocou a marcha, que começava por volta das 9, em alguns momentos a polícia teve de intervir para travar os ânimos que já começavam a ser verificados. Isso gerou alguma contestação e focos de queima de pneus, agitação, começaram a surgir. Entre as 10 às 16, a cidade esteve fortemente agitada, pneus foram incendiados nas principais avenidas, o comércio teve de encerrar mais cedo, os funcionários também foram a casa mais cedo. Em Moçambique, 15h30, 15h30 é o horário para os trabalhos fecharem na função pública, salvo... A semelhança de Angola, em Angola também a função pública, a labuta vai até às 15h30. Indica até 14, 13, já havia gente a largar, e porque havia incertezas do que podia acontecer. A polícia foi obrigada a destacar efetivos da unidade de intervenção rápida, que é uma unidade especial e de anti-motim. Em vários pontos foram detidos vários jovens, incluindo nas imediações de uma das sedes da Renamo, onde alguns jovens se refugiaram, mas não foi diretamente na Renamo. Em Nampula houve vários pontos com tumultos, e no centro da cidade a polícia foi obrigada também a disparar gás lacrimogéneo. O relato dado pelo Hospital Central de Nampula, que é a maior unidade da Zona Norte aqui em Moçambique, é que parece que a polícia teria usado neste ponto, atenção, balas verdadeiras das chamadas AKPMs, porque há gente que chegou com mãos amputadas. A polícia viu-se na obrigação de dispersar manifestantes. Em Quelimane houve pequenos focos de tumultos com algumas barreiras, mas não foi tanto. Ontem houve tumultos em Nacal, é preciso também referir, porque foi um dos pontos onde começaram a surgir estes focos de agitação, como chama a polícia. Ora, a polícia, ao nível do Comando-Geral aqui em Moçambique, viu-se obrigada a comunicar aos moçambicanos sobre o que estava a acontecer, e do rescaldo apresentado, sem direito a perguntas aos jornalistas, foi dito que 70 pessoas acabaram detidas, e incluindo há investigações que prosseguem contra representantes de partidos políticos. Também apelou à calma e serenidade, reiterando que não vai tolerar qualquer ato de vandalismo. Romeu, aqui há também uma curiosidade que qualquer um de nós tem. A polícia, por norma, é acusada de ser uma polícia, principalmente face àquilo que é a nossa história, é acusada de ser uma polícia não republicana. O mesmo acontece com Moçambique. Angola e Moçambique têm fortes similaridades no contexto sociopolítico, e isto não difere no âmbito da estrutura policial. A Polícia Nacional de Angola, dos relatos que recaem sobre ela, ou da SIC, por exemplo, mesmo que recaia aqui com o que chamamos do CERNIC e da PRM, em Moçambique diz-se que a polícia favorece muito o partido no poder. Isto mudou um pouco nestas eleições até bem pouco tempo, mas hoje apareceu o alegado nervosismo de forma intensa. Há sim essa suspeita de que, por exemplo, os generais da polícia têm muita ligação com o partido no poder, e as baixas patentes é que são mais independentes, mas temos que saber que o comando vem a nível superior. Portanto, nível superior. Fato, E qual é o papel? Sabemos que o exército da Renamo, após ser desmobilizado, há indivíduos que acabaram por serem integrados na Polícia Nacional. Que postura esses indivíduos têm tido? Felizmente, eu considero que felizmente os membros da Renamo na polícia, quer no exército ou nas Forças Armadas no geral, não têm se manifestado com marca política. Nós temos uma grande patente nas Forças Armadas, que é o irmão de Afonso Jacama. Nunca com a veste ou farda das Forças Armadas pronunciou-se como homem da Renamo. Isto é mais para criar equilíbrio e não haver desconfianças sobre a sua pertença. Eu penso que nesse âmbito tem tido uma boa postura, que elas encaram efetivamente o sentido republicano e não partidário, não político. Agora, esta percepção parece não ter a quem tem alianças com o partido no poder. Alguns, de facto, têm tido uma
atuação quase que confundida com política. Nós, os homens da Renamo, parece que dos relatos que temos ouvido, nunca ouvimos, por exemplo, alguma ameaça de deserção ou de ação contrária porque o partido está a sofrer sevícias ou porque os membros têm sido feitos passar mal pela polícia no geral. Como é que está estruturada a CNE de Moçambique? A CNE de Moçambique, ela tem um presidente no topo e depois tem um vice-presidente eleito pela Frelimo e tem um vice-presidente eleito pela Renamo. O presidente considera-se que ele vem tanto da sociedade civil e este vice-presidente vem do lado dos vogais que a Renamo elege, que tanto também a Frelimo elege, mas também temos um membro que é indicado pelo MDM. De resto, temos 4 vogais. Destes 4 vogais, eles têm também linhagem política, no caso representam a Renamo, e também temos 5 vogais que representam a Frelimo. E os outros 5 vogais, eles vêm da sociedade civil. Portanto, é uma miscelânea entre os membros da Renamo, os membros a Frelimo da não tem a maioria na CNE. A Frelimo tem maioria porque na cota, no diálogo para a lei de representação, ela ganhou porque tem maioria no Parlamento e usou-se isso. A diferença de um vogal que acaba fazendo com que a Frelimo tenha maioria na CNE e em outras representações com cota política. Há um órgão que processa as eleições, trabalha os aspectos técnicos, principalmente a contagem. Qual é esse órgão? E como é que ele está? Como é que é a sua composição? Igualmente, nós temos o chamado Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, que é o braço da CNE. A CNE é mãe e tem um Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, que sua representação a nível descentralizado. Começando a nível central, temos um diretor-geral, ele é eleito entre os que ingressam, tanto no STAI, e depois vamos ter representação política entre os que compõem, portanto, o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral. São eles os diretores de operações, os diretores de outros âmbitos. Mas eles têm forte condão político e a representação... Mas é multipartidária a composição deste órgão? Sim, é partidária, ela está dividida em 3 partidos. Temos a Frelimo com cota à parte, maioria, a Renamo segue com alguns, e depois o MDM com a minoria dos representantes. Mas como é que... aqui é uma pergunta bastante inocente e que também pode traduzir aqui a perplexidade de muita gente. Como é possível um órgão que faz a contagem dos votos, que é multipartidário, ainda assim é possível haver fraude, haver manipulação dos resultados? Onde é que andaram os membros da Renamo, do MDM, tanto faz da CNE como num órgão que tem a responsabilidade de fazer o escrutínio? Esta é uma questão interessante. Porquê? Porque a oposição sempre queixou-se que com a minoria dos órgãos de gestão eleitoral nunca será capaz de fazer passar os anseios. Só para ter ideia, antes da validação dos resultados tornados públicos, a Renamo, tanto um recurso a contestar a vitória em Maputo, Matola e outros pontos. Disse que não devem ser validados estes resultados porque estão enfermos de viciação. E a CNE disse que não, nós temos que recorrer àquilo que chamamos de votação em plenário. E recorreu-se à votação. A maioria da Frelimo votou a favor da validação dos então a vontade dos demais ficou vencida. Já volto assim. José Gama. Contestar. Romeu, o Romeu é nosso colega da TV Sim. Sucesso
e há uma referência muito positiva e pela forma tão isenta como trataram todo esse processo, na promoção de debates durante o processo da campanha eleitoral e principalmente o desdobramento que a TV Sucesso fez no dia da votação e no dia da contagem. Foi efetivamente um trabalho bastante elogiado e que efetivamente motiva que os outros órgãos que têm esta capacidade técnica de se distribuir em todos os pontos fazendo um trabalho semelhante. Foi efetivamente um trabalho que está a ter o reconhecimento dos cidadãos moçambicanos, mas já volto a si para falar um pouco dessa experiência, como é que foi a cobertura e o papel que o vosso canal de televisão, a TV Sucesso, teve durante este processo eleitoral, está a ter ainda, e é só ver pelos números recordes que estão a ter nas vossas redes sociais, como é que o público moçambicano está a acompanhar a cobertura que vocês estão a fazer. Mesmo hoje, durante as manifestações, os vossos repórteres espalhados um pouco pelas regiões onde aconteceram as manifestações, foi efetivamente interessante. Mas vamos depois perguntar onde é que esteve o segredo, onde é que está esta ousadia de fazerem diferente daquilo que a televisão pública e outros canais privados não estão a ter coragem de fazer. José Gama, há uma coisa que chama a atenção em todo este processo que está a acontecer em Moçambique. Após a divulgação dos resultados, a Renamo reclamou vitória em Nampula, Maputo e Matola e outras localidades, principalmente essas três cidades e Climano. Logo, no dia seguinte, no dia 12, reclamou vitória nestas localidades. E ali começaram as manifestações. Eu quero que estabeleça um pouco a comparação com aquilo que aconteceu em Angola nas eleições passadas. Qual é a diferença? Acha que o povo moçambicano teve mais coragem, mas ainda assim, mesmo com esta coragem que o povo moçambicano teve de sair à rua, se manifestar, o resultado continua a ser favorável à Frelimo? Ou seja, não está a ser feita, segundo o que o povo está a reclamar, não está a ser feita a justiça. Os resultados que estão a ser divulgados não representam aquilo que foi a vontade do povo. Gama, qual é o comentário que quer fazer? Bom, nos dois há de facto alguma diferença. No caso de Angola, é que houve a distribuição nas redes sociais e partilha de muitas atas, e aí nas atas ficava-se muito claro que dava uma vitória em certas localidades à UNITA. E isto impediu com que as autoridades angolanas, a CNE, invertesse o quadro para favorecer o partido no poder. Só no fim, na fase derradeira, é que a CNE angolana, a TPA, passaram a divulgar sondagens, a fazerem a procurar criar um estado de opinião, dando a entender que o MPLA iria ganhar e que já havia uma previsão, estava-se a preparar as pessoas. E depois nós tínhamos uma lei que proibia sondagens em véspera de eleições, e quando se questionou, as autoridades alegaram que aquelas sondagens não foram feitas em Angola, mas sim estavam a vir de Portugal, que só se proibia sondagens feitas no país, e elas passaram. Depois pronto, usou-se argumentos para tentar criar uma outra opinião de que a vitória estava nas mãos do MPLA. Agora, no caso de Moçambique, há muita gente que foi às ruas. Em Angola não quer dizer que em Angola não há coragem por parte das pessoas. O que acontece é que, se nós olharmos para Moçambique e Angola, fazemos um paralelismo em termos de tolerância, a polícia angolana é mais violenta. Por que mais violenta? Porque entre os dois países, Angola teve um longo período, um longo histórico de repressão policial, comparando com Moçambique. Moçambique conhece a sua paz desde 1992. Angola tem a sua paz desde 2002. Portanto, durante este período em que estávamos em guerra, a polícia agia como um instrumento também de controle, de ameaças. Então nós temos mais tempo de repressão policial em relação a Moçambique. E a polícia
moçambicana, em termos de tolerância aos protestos e manifestações, ela tem tem uma média mesmo. Angola é muito mais baixa. A polícia angolana tem menos tolerância às manifestações. E as Ou pessoas seja, em Angola têm a noção... a polícia moçambicana respeita um pouco mais a vida humana. Elas acabam por ser iguais, mas a de Moçambique ainda é mais tolerante em relação à angolana. Por exemplo, num cenário como este, a polícia angolana já estariam, por exemplo, a raptar pessoas, raptar os líderes, já estariam a ameaçar a família do Eduardo, do Venâncio Mondlane, criariam já um clima de terror à volta das pessoas. Em Moçambique não, a polícia ela vai na rua, usa as balas de borracha, às vezes pode ter aí alguns excessos. A de Angola não, a de Angola, Gama, por exemplo... Gama, Sim. a minha pergunta é só para podermos perceber o que a Renamo, por exemplo, ganhou com as manifestações e ter proclamado antecipadamente que ganhou as eleições e depois ter promovido várias manifestações. O que ganhou? Porque na prática os resultados continuam a ser aqueles que contrariam os resultados da Renamo. Ela com isso o que ela ganha? Ela está a envolver o próprio eleitorado, o próprio eleitor que votou, que é o dono das eleições, que é o título, que é o soberano. Ele está a participar, é o povo que não está a permitir, não está a aceitar que o seu voto seja roubado, porque nós olharmos aqui para Moçambique, o sentimento de mudança, as manifestações de alternância é enorme e é desproporcional a estes resultados provisórios que a Comissão Nacional Eleitoral está a divulgar. Agora, no caso de Angola, também se sentia que as pessoas queriam mudança, mas as pessoas têm medo de sair às ruas. Têm medo porque têm noção que a polícia ou as autoridades podem criar um quadro de violência e a polícia angolana não é de dar tiro de borracha ou de ameaçar, é mesmo de tirar a vida. Então há José esse Gama, terror que as pessoas têm José da Gama, polícia. você reside em Pretória, aqui se tivermos que olhar para a África do Sul, Joanesburgo está na mão da oposição, Pretória acho que também está na mão da oposição, as grandes cidades da África do Sul estão na mão da oposição. Por que o ANC permite que as autarquias, os partidos da oposição possam ganhar? E o mesmo não acontece com Moçambique. Nós em Angola ainda não experimentamos as autarquias, mas qual é a diferença entre África do Sul e Moçambique no processo de organização das eleições, no processo, o órgão que organiza as eleições, que faz a contagem dos votos? Qual é a diferença? Primeiro é as agendas. A Frelimo e o MPLA, a agenda é de manutenção do poder. Fazem tudo para se manterem no poder. O ANC não. O ANC, a sua agenda prioritária é servir a democracia, fortalecer as instituições, tornar o país cada vez mais um Estado de direito e democrático. O ANC permite com que as suas instituições trabalhem. Aqui na África do Sul ainda há uma independência das instituições. Em Moçambique e em Angola, as instituições ainda dependem do poder político. Moçambique e Angola são estados autocráticos em que eles organizam as eleições, mas procuram controlar as eleições. Na África do Sul, as instituições, a Comissão Nacional Eleitoral é um órgão independente, não sofre nenhuma interferência do poder político. Portanto, a África do Sul está muito mais avançada em relação a esses dois que nós citamos, Angola e Moçambique. E como dizia, as agendas são diferentes. A Angola e Moçambique fazem tudo para se manter no poder com programa de governação ou não. Agora, o ANC, não. O ANC, por exemplo, já aqui estatísticas e estudos a indicar que o ANC poderá
perder o poder daqui a mais 2 eleições ou uma, mas o ANC procura lutar para conquistar o Ou povo, seja, procura lutar. podemos considerar a África do Sul um Estado verdadeiramente democrático que permite a alternância. Sem sombra de dúvida, e aliás a África do Sul mostrou isso. Nós tivemos eleições autárquicas no ano antepassado e o ANC perdeu com cerca de 46%. Hoje no poder local é a oposição que está a governar. O ANC não interferiu e também não tinha capacidade para interferir ou alterar os resultados eleitorais, porque a África do Sul também tem uma oposição forte. E os órgãos eleitorais da África do Sul, como é que estão constituídos? Qual é a composição dos órgãos eleitorais que fazem a gestão do processo eleitoral ali na África do Sul? Bom, a África do Sul já tem uma experiência desde 94, que herdou também do passado, mesmo no tempo do regime do Apartheid. Era uma ditadura, mas os órgãos eleitorais funcionavam porque havia uma alternância interna dentro do regime. E no caso da África do Sul, a Comissão Nacional Eleitoral funciona também à semelhança dos tribunais. Mas não tem a composição partidária. O órgão que faz a gestão não tem composição partidária. Não, ela tem uma composição própria. Tem também, participam também membros de partidos políticos, mas a consciência das entidades que trabalham neste órgão é mesmo puramente independente. Não é praticamente zero a possibilidade de haver manipulação. Tentar tomar medidas a favor do seu partido. E vale lembrar também que nós, se olharmos aqui para a página da CNE da África do Sul, nós vamos encontrar todos os resultados, as atas, tudinho ali nos ficheiros. Se nós quisermos saber quais foram os resultados, por exemplo, das eleições no Soweto, nas eleições de 94, nós vamos para a página... Todo o material está lá disponível. Ou seja, é um processo completamente transparente. Gama, já volto assim para terminar. Vou me despedir do Romeu, o nosso colega da TV Sucesso de Moçambique, a TV que está na moda em Moçambique, pelo trabalho feito durante todo esse processo eleitoral. Sentem-se gratificados e o interessante em tudo isso, para os ouvintes terem a noção, é que o proprietário, se estiver errado, pode fazer a correção. O proprietário da TV Sucesso é um deputado da Frelimo. De fato, é membro sénior do Partido Frelimo e muitas vezes questiona-se isso, porque é raro, quer em Moçambique, quer em Angola, ter alguém no Bureau, por exemplo, do MPLA e com um canal destes seria diferente. Mas o que é a TV Sucesso? É um canal que escolheu informar o que acontece e como acontece. Tão simples quanto isso. Por isso que muitas vezes recebemos chamadas e até as pessoas dizem: olha, mas vocês não temem. Mas temer o quê? Se nós estamos a servir aos moçambicanos e ao mundo com a verdade. Isto nem a própria posição no governo é contra, até porque nós assumimos que somos um Estado... Mas o proprietário nunca sofreu represália, chamadas de atenção no sentido de perder o seu estatuto como membro sénior da Frelimo, do Partido no Poder? Sobre isso nunca comentou connosco. O que comenta é de facto algum tom de pressão que tem recebido com figuras até não relevantes do ponto de vista político e de governo. Agora, é natural que não seja bem visto. Há algum tempo circularam algumas informações, os chamados screenshots, a indicarem que ele foi removido de alguns grupos por causa da sua posição política, mas fomos confirmar que não se trata... não correspondia, é verdade. Outra informação que circulou é que também teria recebido uma notificação por causa de ter feito uma cobertura transparente. Não foi nada disso. Não foi nada disso. E qual é a diferença que a imprensa desempenhou antes, durante e depois das eleições autárquicas, e principalmente nessa fase tão crucial em que está-se a apelar à verdade eleitoral? Qual é o papel que a imprensa moçambicana está a desempenhar? Sabemos que, por exemplo, a Renamo
já não permite que os órgãos públicos apareçam nas suas atividades. Hoje, por exemplo, a TV pública foi, segundo informações, segundo relatos, os membros da Renamo tiveram de afastar, tiveram de enxotar os homens da TV pública. Qual é o papel que os órgãos de comunicação social estão a desempenhar nesta fase? Sim, nesta fase, os órgãos de comunicação pública, é preciso contar desde a fase anterior, que foi a campanha eleitoral, né? Sim, sim, A é por esse campanha motivo que eleitoral. antes do dia 11, depois do dia 11, qual foi o papel? Aqui rapidamente, como última questão, porque estamos quase a nos aproximar a hora do noticiário do principal jornal da Muito noite desta rápida, casa de rádio. Sim, sim. ou muito rápida, a imprensa moçambicana teve um papel determinante na denúncia das irregularidades durante a campanha eleitoral e o que surgia como mal para o processo. E durante a votação, eu falo de nós porque eu conheço a nossa realidade, foi a contagem paralela. Nós fomos o que expusemos ao vivo a contagem paralela que estava a acontecer em alguns pontos. E isso foi bastante determinante para se compreender o que aconteceu. Em alguns lugares, nós fomos um dia e estava a ganhar tanto um determinado partido e no outro estava a ganhar outro partido, mesmo depois Uma dos resultados pergunta, eu finalizados. queria que me respondesse em 30 segundos. Por aquilo que vocês verificaram, a Renamo tem razão de estar a reclamar vitória em Maputo, Mantola, Nampula e Climane? Renamo do que apresenta e do que também algumas instituições de observadores apresentam, ela tem razão. Agora, se for perguntar a CNE, ela diz não. Ok, muito obrigado, Romeu. A porta está aberta. Vamos poder conversar um pouco mais sobre as eleições em Moçambique, porque este é apenas o princípio da disputa agora que vai ser travada junto dos tribunais. José Gama, eu vou terminar com uma pergunta que não tem nada a ver com as eleições de Moçambique e muito menos com a África do Sul. O Bureau Político do MPLA está reunido há 2 dias. O que é que está a discutir? O que é que deu para espreitar? O que é que está a acontecer ali nessa reunião do Bureau Político que está, o Bureau Político está fechado a 4 chaves? Quase que não nada está a transpirar a imprensa. O que é que se pode espreitar? O que é que está a acontecer? O que é que o MPLA está a cozinhar? Bom, a única informação que tivemos até aqui é que o MPLA, a partir de uma porta-voz, Maricel Capama, prometeu ou assumiu o compromisso de reverter a atual crise social no país. E isso já não diz nada porque é uma retórica constante do partido no poder, desde 75, desde 92, desde 2002, que o MPLA sempre diz assumir o compromisso de reverter os problemas no país. E isto já acaba por ser um discurso que, ao ouvirmos, nada se altera. E acha que também está a ser tratado o assunto sobre as exonerações, as mudanças que poderão acontecer no Executivo? Muito se especula sobre isso. Eh, Não, não acredito, porque o João Lourenço tem uma governação que os assuntos do governo, do executivo, quanto às exonerações, ele não leva para aprovação Do Bureau do Político. Bureau Político. Ok. Não, ele não fez isso. Dos Santos fazia algumas vezes, mas no fim também já colocava isso de parte. É mesmo mais para resolver questões internas do partido. Questões de nomeações, o Presidente da República discute com os seus pares a nível da presidência, do Conselho de Segurança, órgãos do Estado, e não necessariamente junto do partido, embora que há um artigo nos estatutos do MPLA que diz que as nomeações para os membros do governo são apresentadas pelo líder diante do Bureau Político para depois serem ratificadas a nível do governo, na qual o presidente